Então, na aula de hoje nós vamos estudar elementos da narração. Vamos ter uma aula de revisão, vamos tentar ser rápido para não ficar tão extensa. Então vamos lá. Inicialmente vamos diferenciar gênero textual de tipo textual. Gênero textual é o nome do texto com base em suas características próprias. Por exemplo, poema, conto, crônica, notícia, romance, receita culinária, cordel, fábula, reportagem, regra de jogo, blog, e-mail, carta, enfim, infinidade. O que define o gênero? A característica. Por exemplo, eu tenho aluno do sexto ano, mas cada aluno ali, né, tem a sua característica própria, o seu nome próprio e assim por diante. Então, gênero textual é a característica do texto. Cada texto, de acordo com as suas características, ele é um poema, ele é um conto, é uma crônica. Aqui vários exemplos de gêneros textuais, como vocês podem ver. Agora, o tipo textual é a estrutura, ou seja, como aquele texto foi feito, a carta, o conto, a fábula, a crônica, como ele foi feito, qual a sua estrutura. Nós temos 4 estruturas básicas: narração, ou contar histórias ou fatos ocorridos; descrição, apresentar características de um determinado elemento ser, cores, tamanho, enfim; dissertação, opinião, apresentar a opinião ou ponto de vista sobre um determinado assunto, o que você pensa; informação ou injunção, informar, eu vou falar sobre algo, a notícia, ocorreu isso, tal dia, tal hora; ou injunção, que é instruir ou ensinar a fazer algo. Nós vamos falar hoje dos elementos da narração. Lembrando que no mesmo texto pode ter narração e descrição, narração e dissertação, narração e informação, eles podem se misturar. Certo, pessoal? As estruturas podem se misturar. Então nós vamos, por exemplo, um conto pode ser narrativo, a crônica também é narrativa, uma fábula pode ser narrativa, um poema pode ser narrativo, mas também pode ter descrição ali, pode ter também opinião ali, entendeu? Lembrando que o gênero é o tipo textual. O gênero é o nome do texto, a característica própria. O tipo textual é a estrutura. Vamos falar então da narração. É um relato centrado em sequências de fatos em que as personagens atuam ou se movimentam em um determinado espaço ou ambiente e em um determinado tempo. Quem apresenta esse relato é o leitor-narrador. Desses elementos vamos falar, porque a narração é uma história que é feita por quem participa, os personagens, o que ele faz, as ações. Essas ações estão dentro de um espaço e dentro de um tempo. É disso que vamos falar. Dos elementos da narração, o primeiro que vamos falar é o narrador, o número 1. São 5. Primeiro, narrador. É aquele que conta a história no texto. É aquele que a história chega até nós através dele. Por isso que falamos foco narrativo. Foi o ponto de vista dele que conta a história. Como ele viu aquela história. Por isso fala foco, ou seja, ponto de vista, visão. Então nós vamos ver os tipos de narrador. Nós temos dois tipos de narrador. Na verdade se torna 3, eu vou explicar o porquê, mas são 2 tipos. Nós vamos ver, é o narrador personagem ou em primeira pessoa, ele participa da história. Eu tenho 2 exemplos aqui, não vou ler, pessoal, para não ficar tão extenso, mas eu quero comentar com vocês. Um dia quando encerrava, eu fixei, eu caminhei, eu me aproximava, eu sentia. Ou seja, o narrador, ele conta dele mesmo, da sua experiência. Então ele participou da história. Por isso o narrador em primeira pessoa. Embaixo nós temos, encontramos, estou lendo só os destacados em vermelho. Nos conhecemos, cumprimentou-nos ao pé de nós, recitando-nos. Veja que o verbo agora já está, nós encontramos. Nos cumprimentou ao pé de nós. Isso significa que o verbo está na primeira pessoa do plural, nós. No anterior que eu li, eu encerrava, eu fixei, primeira pessoa do singular. O que isso significa? Que o narrador em primeira pessoa pode ser primeira pessoa do plural ou primeira pessoa do singular. O importante é que ele participa da história.
Narrador em terceira pessoa, ele não participa da história. Ele conta o que ele sabe, o que ele viu ou o que alguém passou para ele. Nós temos aqui dentro do narrador em terceira pessoa, por isso eu disse três anteriormente, são dois, primeira pessoa e terceira, mas o terceiro vira dois, que é o narrador observador, que como o nome já diz, ele apenas observa, ele apenas conta aquilo que ele viu, ele funciona como se fosse um câmera, filmando o acontecimento. Então, Rubião é que não perdeu a suspeita, pensou em falar a Carlos, chegou aí à Rua dos Inválidos, mudou de parecer, encerrou-se. O narrador aqui apenas conta o que acontece, por isso é observador. O narrador onisciente significa aquele que ele é em terceira pessoa, ele não participa da história, mas ele sabe tudo o que se passa e até o que os personagens sentem. Lembrando, é claro, isso apenas em literatura, porque nós sabemos que na verdade é onisciente mesmo, só Deus que sabe tudo, né, pessoal? Mas é literatura, estamos falando de literatura, então ele é um narrador que ele sabe. Por que ele sabe? Porque quem criou o texto já sabe o que vai passar lá na frente, ele já quer antecipar. Então, aí nós temos aqui um exemplo, ele sabe como a pessoa acorda, o que ele está pensando no exemplo que nós temos. O segundo elemento é o enredo, que é o desenrolar da história. Isso é muito importante para entendermos a história. Se nós não entendermos a sequência da história, início, meio e fim, né, introdução, desenvolvimento e conclusão, não vamos compreender a história, o que se passa ali, a narrativa. Por isso, o enredo ele permite um encadeamento, ou seja, a sequência dos fatos, como as coisas acontecem. Muito importante entender o enredo, o desenrolar da história. O terceiro elemento são os personagens, ou seres ou pessoas envolvidas na história. Digo seres ou pessoas porque esses personagens ou essas personagens podem ser animais, plantas, por exemplo, nas fábulas, nas parábolas, mas podem ser também pessoas, nos contos, nas crônicas, pessoas reais ou fictícias. Os personagens elas se classificam em três. Principal protagonista, que é aquela personagem que tem destaque na história narrada. Toda a história gira em torno dela, né? Secundário ou coadjuvante atua junto com o principal, como o nome já diz, secundário em segundo plano, coadjuvante está junto com a principal, tendo a atuação menor, mas é também importante para a narrativa. E o figurante, esse aqui é um exemplo, supor, vamos fazer uma gravação, uma situação envolvendo uma sala de aula. Eu sei que na sala de aula eu tenho ali 3 personagens naquele conto. Mas uma sala de aula com 3 personagens fica um pouco estranho para nós. Então a gente coloca ali mais algumas pessoas para compor a sala de aula. Por isso o nome figurante. O trabalho dela é apenas figurar, né? Ajudar a compor a cena, o momento. Aí nós temos exemplos aqui. Por exemplo, nesse fragmento aqui eu tenho João Pedro, a bruxa, nós conseguimos e eu o narrador. Então são exemplos de personagens. João Pedro, um personagem, a bruxa, nós conseguimos o amigo do narrador, que ele se refere eu, gordinho, no caso eu. É isto. Espaço é o local onde se passa a história, a narrativa. Pode ser, assim como as personagens, pode ser imaginário ou real. É óbvio, vai depender do texto que você está lendo, não é, pessoal? Da intenção de quem criou aquele texto. Pode ser um espaço real ou imaginário. Também conhecido como cenário, né? Ambiente, onde se passa a história. Espaço, onde se passa. A depender da narrativa, pode ter apenas um espaço ou vários espaços, né? O conto, por exemplo, é de pouco espaço. O romance tem muitos espaços ou muitos cenários. Aqui nós temos um exemplo com destaque em vermelho para a rua, Casa da Bruxa, que são cenários ou espaços ou locais onde acontece a história. O tempo. Tempo é quando ou o momento em que se passa a narrativa, a história. É quando. Esse tempo ele pode ser cronológico, marcado pelo relógio, ou psicológico, que é referente às lembranças e imaginações. Por exemplo, veja o tempo cronológico, um jogo, uma aula, um filme, uma atividade que você faz, que você começa, passa 1 minuto, 2, 10, 20, 50, uma aula, por exemplo, de 50 minutos, começa às 7 horas,
quando dá 7h50 ela terminou. Então ela foi desenrolando no tempo, né? Sequencial, linear. O tempo psicológico, isso só é permitido na mente. Veja, ele não é medido pelo relógio, porque naturalmente o relógio não para e nem volta. Então ele é relativo às lembranças e imaginações. Estou numa aula e aí o professor dando a aula, ele lembra da aula anterior, de uma atividade passada. Isso é psicológico. O desenrolar, o fazer a atividade, o copiar, o responder é cronológico. Então, cronológico é linear, segue. Psicológico, ele é relativo a lembranças passado ou imaginações futuro. Aí nós temos o exemplo de tempo cronológico. Esse material, esse slide vai ficar no Google Sala de Aula, pessoal. Para o vídeo não ficar grande, vocês podem ler lá, mas aqui é um exemplo, né? Enfiei o pé no buraco, caí, senti uma dor terrível, a perna estava quebrada, tentei me levantar, não consegui. Veja que é uma sequência cronológica. Aqui, por exemplo, já é diferente, porque aqui é psicológico. Por quê? Porque ele fala do passado, né? E pensa no futuro. Veja aqui, ó. Isto é 72 horas que ele estava ali esperando. Os chinelos desapareceram. Ficarei aqui provavelmente 1 mês, 2 meses. Então ele volta no passado e ele imagina como será o futuro. Isso é psicológico, não é marcado pelo relógio. Vamos fazer um pequeno teste então para encerrar o nosso vídeo. Primeira questão, o ano de 1840, naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio. Deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa. Qual o tipo de tempo nessa narrativa? Letra A, psicológico, B, cronológico ou C, atemporal, ou seja, que não pode ser medido. E a resposta é cronológico. Aí alguém pode perguntar, mas não está falando do passado, voltando ao passado? Mas veja, naquele dia, uma segunda-feira, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa. Isso significa que ele não vai e volta no tempo. Porque às vezes eu posso também usar o tempo cronológico referindo só ao passado ou só ao presente. Aqui ele refere ao passado, mas não fica indo e voltando, entendeu? Isso é que é psicológico. Aqui. Segunda questão. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim da nossa rua. Qual o foco narrativo desse conto? Ou seja, o narrador, qual a visão do narrador? Qual o tipo de narrador? Onisciente, A, observador, B ou personagem, C? E a resposta, letra C, porque quando eu era garoto, os meus amigos, a prova para nós, isso mostra que ele participa da história. Por isso, narração em primeira pessoa, narrador, personagem. Terceira e última, quando eu era garoto, o mesmo texto, acreditava em bruxas malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódia, mas nós só a chamávamos de bruxa. Quantos personagens aparecem nesse fragmento de conto? 3, 4, 5 ou indeterminado, não dá para contar. E a resposta é 3. 3. Vamos lá? Quando eu era garoto. Já vimos que é o narrador personagem. Eu. Então, o narrador é um personagem. Os meus amigos também acreditavam nisso. Segundo personagem, né? Os amigos. Mas os amigos não são 2, 3, 4, pode ser até 50. O que conta é que eles estão junto com o narrador participando da história. Os amigos dele. Ele, o narrador, e os seus amigos. E o último, para dar 3, é a mulher muito velha, que eles chamavam de bruxa. Por isso, 3 personagens. Então é isso, pessoal. É uma simples revisão, uma videoaula, uma revisão dos elementos da narrativa que nós estudamos, né? Espero que tenha gostado. E é isso aí. Esse material vai ficar disponível na turma do Google Sala de Aula. Basta acessar, ele estará lá. E até o próximo. Deus abençoe todos vocês.